Após o fim da obra original de Nanatsu no Taizai, 16 anos se passaram e o ranking de poder da obra foi completamente alterado. Não existem mais os 10 mandamentos, o caos ressurgiu, existem novos reis dimensionais e novas formas de magias. Então esqueça tudo que você conhecia dos níveis de poder da obra e vem comigo que hoje vamos saber os 10 personagens mais poderosos de Nanatsu no Taizai atualmente. Percival é o protagonista principal da continuação de Nanatsu e carrega com ele um dos poderes mais únicos da série. Ele é um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse profetizados, especificamente conhecido como Cavaleiro da Morte. Quando bebê, o filho de Ironside morreu em um acidente, e desesperado, Ironside usou uma magia proibida para invocar um poderoso espírito da vida e colocá-lo dentro do corpo vazio daquela criança morta. Isso com a intenção de transferir a alma do seu filho para um corpo imortal. Mas o plano falhou, e o resultado foi Percival, um ser dotado de uma magia única chamada de Esperança. Essa habilidade é extremamente rara e funciona como um catalisador emocional, permitindo que Percival converta a confiança, a fé e os sentimentos positivos de seus aliados em um poder físico tangível. Na prática, ele consegue moldar sua aura mágica para criar pequenos construtos conhecidos como mini Percivais, que possuem vontade própria e podem realizar diversas funções. Isso como atacar inimigos em bando, voar para realizar reconhecimento ou envolver armas para aumentar drasticamente seu poder de corte e impacto. Por ser um espírito da vida habitando um corpo humano, Percival também exibe uma resiliência biológica fora do comum. Ele apresentou capacidade de regeneração que o permitem sobreviver a ataques fatais e interagir diretamente com o fluxo vital da natureza e de outros seres espirituais. Mas em momentos de desespero absoluto, ou quando sua natureza espiritual assume o controle, sua magia pode inverter a polaridade, passando a drenar a vitalidade de tudo ao seu redor ao invés de fortalecê-la. Nessa forma, ele emite uma aura de deteriorização capaz de paralisar oponentes e consumir a vida de plantas e seres vivos próximos, tornando ele um dos seres mais poderosos da obra, mas ainda não mostrou feito o suficiente para sair do 10º lugar da lista, por isso é ele quem abre o vídeo de hoje. Já o King foi criado pela Árvore Sagrada há cerca de 1300 anos para ser o terceiro monarca de seu povo, possuindo a responsabilidade sagrada de proteger a floresta e o reino das fadas contra invasores. Em termos de poder, a força do King não reside em combate físico, já que ele é biologicamente fraco e incapaz de lutar de mãos vazias, mas sim em sua conexão espiritual com a Árvore Sagrada através da habilidade Desastre. Essa magia permite que ele exerça controle total sobre a vida e a morte em um nível molecular, podendo transformar um simples arranhão em uma ferida mortal. Pode transformar toxinas leves em venenos letais, ou até mesmo manipular o crescimento de plantas. Como o Rei das Fadas, ele é o portador da lança espiritual Shashefol, uma arma feita do material da Árvore Sagrada que é mais resistente que o aço e possui propriedades regenerativas imutáveis. A Shashefol é a principal manifestação de seu poder, possuindo diversas formas que o King alterna instantaneamente durante a batalha, como uma lança teleguiada, uma barreira de pólen curativo, uma formação de milhares de pequenas facas, um girassol gigante que dispara rajadas de energia solar e vários outros. Após despertar seu poder, ele anulou completamente Mael enquanto o arcanjo estava corrompido com os mandamentos dentro do seu corpo. Ele também foi capaz de segurar os Eldris e o demônio primordial à distância, isso enquanto chegava na batalha. Infelizmente, ele ainda não enfrentou nenhum oponente fora da curva na continuação da série, além do Cat, que é o vilão final, onde ele mais atrapalhou do que ajudou, por isso é mais um que fica mais abaixo na lista. E falando nele, originalmente Mael era o mais poderoso dos 4 arcanjos do clã das deusas, conhecido como o Anjo da Morte, devido ao seu imenso poder e devoção em exterminar o clã dos demônios durante a Guerra Santa. No entanto, para equilibrar as forças do conflito após a traição de Meliodas, o mago Golter realizou um feitiço proibido que alternou as memórias de todo mundo, incluindo a das próprias divindades. Mael foi transformado em Starossa, acreditando ser o segundo filho do Rei Demônio, vivendo milênios sob uma identidade falsa até que o selo foi quebrado e sua verdadeira natureza como arcanjo foi restaurada. Ainda quando estava sob a identidade de Starossa, seu poder era de 60.000, mas nunca foi dito se o mandamento que ele havia recebido tinha aumentado ou não seus poderes. Levando em consideração que esse era seu poder base, ele, sem sua graça original, era um dos mais poderosos membros do clã dos demônios, perdendo apenas pelos seus falsos irmãos. Mas seu poder real é mostrado ao receber do Escanor sua graça novamente, e mesmo que meio-dia já tivesse passado, ou seja, ele foi ficando gradativamente mais fraco, ele foi poderoso bastante para derrotar o demônio primordial com um único ataque. Logo após fazer isso, ele anulou completamente os Eldris, isso sem usar ataques mágicos, já que Zeldris era imune. Nunca vimos o personagem no auge, já que nunca vimos sua magia durante o meio-dia, onde ele fica tão poderoso, ou possivelmente mais, do que o Escanor no seu auge, colocando ele de volta na lista, já que ele reapareceu na continuação, mesmo que
brevemente. Curiosamente, quem fica acima do Mael é ninguém mais ninguém menos do que o Zeldris. Ele que é o filho mais novo do Rei dos Demônios e irmão de Meliodas, tendo sido criado sob uma disciplina rígida para se tornar o executor implacável da vontade do seu pai. Durante a Guerra Santa de 3.000 anos atrás, Zeldris assumiu o papel de líder dos 10 mandamentos após a traição de Meliodas, carregando o fardo de manter a ordem no submundo e a ordem de sua família. Apesar de não ser tão poderoso quanto o irmão, Zeldris ainda era insanamente forte, derrotando o Rei dos Gigantes sem a menor dificuldade. Seu ataque mágico original era tão poderoso que colocou pressão na equipe de Merlin, que foi em busca de Meliodas, que estava absorvendo os mandamentos. E não apenas isso, até mesmo Kuzak e Chandler, demônios que superam os 10 mandamentos, recuaram quando Zeldris decidiu usar seu poder original. Ele também é conhecido como o maior espadachim do Reino dos Demônios, mas ele entra aqui na lista por conta da continuação de Nanaxo. Como Meliodas não tinha o menor interesse em suceder o trono do pai, o posto de rei ficou para Zeldris, que buscou criar um reino de paz para seus súditos. Logo na sua aparição, sua forma estava monstruosa e coberta de chamas demoníacas, mas ele logo volta para a forma que conhecemos. Ao se revelar, ele aparenta estar em uma espécie de modo assalto igual ao de Meliodas, e sua presença abala todo o reino com tamanho poder. Não é difícil de imaginar que com o posto, seu poder aumentou drasticamente, até porque temos exemplos na obra de demônios que foram expostos por anos ao miasma do local e se fortaleceram. Como o Zeldris não teve participação ativa, e como ele não é o verdadeiro sucessor do poder do seu pai, vou deixá-lo mais abaixo, mas ainda assim, acho que seu poder superou o de Mael por conta da sua posição como Rei dos Demônios. Já em sexto, coloquei o pecado da gula do javali, Merlin. Ela que nasceu em Belialuin, a capital dos magos, uma cidade que se mantinha neutra na guerra entre deuses e demônios. Desde a infância, Merlin demonstrou um talento mágico tão vasto que tanto a divindade suprema quanto o Rei dos Demônios tentaram recrutá-la. Ela enganou ambos os deuses, aceitando bênçãos de ambos os lados, para depois se recusar a servir qualquer um deles. Em termos de poder bruto, Merlin fica abaixo de todos nessa lista, mas o conhecimento que ela possui a coloca acima da maioria do seu universo. Merlin consegue subjugar os 2 demônios mais antigos criados pelo Rei Demônio ao analisar suas fraquezas mágicas e lançou um ataque que iria se perpetuar para sempre neles. E só não fez o mesmo com Zeldris porque naquela época ele era imune à magia. Também venceu facilmente o mandamento Grey Road graças ao fato de que ela não envelhece, anulando o poder do seu mandamento. Ela conhece as principais magias demoníacas e foi treinada pelo mago Golter, um personagem tão temido que o Rei dos Demônios o trancafiou. Mas não para por aí. Atualmente ela vem sido a maior pedra no sapato do Cat, ocultando a presença de Arthur e ainda impediu que ele matasse o Ban usando manipulação do tempo. Ela ainda usou de uma magia proibida para criar a Gaiwan, uma das 4 cavaleiros do Apocalipse que foram prometidos para salvar o reino, misturando seu poder com a essência do Escanor, que morreu no final da obra original. Com o devido tempo, Merlin derrotaria todos aqui no vídeo, ou praticamente todos, mas em uma luta direta e pouco preparo, ainda seria difícil, por isso ela fica mais abaixo. Mas avançando, Ban, o pecado da ganância da raposa, sobrevivia como um ladrão comum, até que sua busca por um propósito o levou à floresta do Rei das Fadas. Lá ele tentou roubar a fonte da juventude para obter a imortalidade, mas acabou se apaixonando pela guardiã Elaine. E após um ataque devastador de um demônio vermelho que destruiu a floresta, Elaine sacrificou a própria vida para fazer Ban beber a água sagrada. Isso fez dele um ser imortal, capaz de se regenerar de qualquer ferimento, por mais fatal que fosse. Esse evento selou seu destino como um dos 7 pecados capitais, definindo sua existência pela busca incessante de uma forma de reviver a sua amada, o que eventualmente o levou a atravessar o portal para o Purgatório em busca da alma de Meliodas. O aumento de poder do Ban no Purgatório é um dos saltos de força mais brutais de toda a obra, resultado de uma exposição contínua a condições extremas que destruiriam qualquer outro ser vivo em segundos. Ele passou cerca de 720 anos dentro daquele reino dimensional, onde o tempo corre de forma diferente, enfrentando temperaturas que alternam entre o calor escaldante e o gelo absoluto, além de uma atmosfera saturada por um miasma que corrói a carne e a alma. Graças à sua imortalidade, o corpo de Ban foi forçado a se adaptar e evoluir constantemente, e quando ele saiu, se tornou poderoso bastante para encarar o Rei dos Demônios sozinho por momentos. Mesmo que ele tenha perdido sua imortalidade, Ban ainda é extremamente resistente, ao ponto que nem mesmo o poder do caos pode feri-lo. Ele é basicamente a arma definitiva dos 7 pecados capitais, sendo mais poderoso que até mesmo Meliodas. Mas claro que isso tem um porém que eu vou explicar na próxima posição. Por incrível que pareça, Meliodas e Elizabeth vão entrar juntos em uma posição de poder, surpreendendo muita gente com certeza. Meliodas é o filho do Rei dos Demônios, o herdeiro do trono, e em sua época era o mandamento mais poderoso, temido por todo o reino de seu pai. Enquanto ele estava sob as ordens do rei, seu poder era tamanho que fez Mael recuar, ignorando completamente o brilho do seu Sunshine. Ele foi responsável pela morte de Falden, bem como deu uma verdadeira surra no Escanor antes do meio-dia. Já Elizabeth era conhecida como a
deusa sangrenta, apesar de que o mangá não explica muito como ela conseguiu esse título, mas o mangá deixa subentendido que é por sua imensa força que em algum momento foi utilizada para exterminar demônios. Elizabeth provou que seu poder era realmente vasto quando foi capturada pelo Rei Demônio possuindo os Eldris e o afastou usando seu poder de purificação. Ela também bateu de frente com um dos arcanjos, que no caso é Hildoshel, e Mael afirmou que ela poderia ter sido usada para equilibrar a balança de poder quando Meliodas traiu sua raça. Essa fala do Mael implica que Elizabeth teria um nível de poder similar ao dele próprio e de Meliodas, lembrando que ela não conta com uma graça, é seu poder puro mesmo. Mas foi na continuação que ela mostrou sua real habilidade, e é por isso que ela fica lado a lado Meliodas, usando sua forma divina. Ao usar todo o seu poder, ela usa o poder que é a herança da deidade suprema, se tornando o suporte supremo em um campo de batalha. Isso porque ela pode conceder a todos seus aliados imortalidade. Meliodas também conta com uma transformação do tipo, que é a forma que vemos no final do mangá original, aumentando em muito seus poderes, o igualando ao Rei dos Demônios. O problema é que eles não podem usar essas formas na Terra, já que o próprio mundo entra em colapso, como vimos com Meliodas, mas eles possuem esse poder, o poder de suceder as divindades supremas, e por isso ambos ficam juntos nessa posição. E abrindo nosso top 3, Cat apareceu inicialmente como um gatinho estranho aliado ao Arthur Pendragon, mas no final da série descobrimos que ele estava atrás do poder que o Arthur carregava. Foi revelado que ele era originalmente uma criatura nascida do caos, com uma encarnação do desejo e da obsessão, a ponto de desejar se tornar o Rei do Caos. Lembrando que o Caos é a mesma entidade que criou o Rei dos Demônios e a Deidade Suprema, dois dos seres mais poderosos do verso, fazendo Cat irmão deles. Eles dois selaram Cat após sua tentativa de devorar o Caos, e ele ficou preso no Purgatório, onde mais tarde fingiu ser aliado dos 7 pecados capitais para se aproximar do Arthur. Após devorar o braço dele, Cat conseguiu os poderes do Caos e a capacidade de manipular a própria realidade da forma que quiser. Esse poder é tão insano que prendeu Meliodas em uma ilusão mental indistinguível da realidade, e isso mesmo com Meliodas com poder comparável ao do Rei dos Demônios. Apesar dos 7 pecados capitais serem, juntos, mais poderosos em poder bruto, a principal dificuldade em derrotá-lo é a sua imortalidade. Diferentemente do Ban, Cat pode usar seus poderes para manipular o tempo ao seu redor e ao redor dos seus aliados, fazendo com que voltem da morte sem danos das batalhas que enfrentaram. Cat ainda usou seus poderes de manipulação temporal para envelhecer Ban e só não o matou porque Merlin interveio com sua magia. Cat também explicou que existe um pouco do caos dentro de cada ser vivo, logo, ele pode usar magia de todas as raças como se ele fosse um híbrido de todas elas. E apesar de ter um poder insanamente alto, o personagem ainda não fica no top 3 porque é facilmente superado pelos próximos dois. E um deles é simplesmente Lancelot, ele que é filho do Ban e da Elaine, onde sendo um híbrido entre humano e fada, Lancelot nasceu com uma herança genética extraordinária, mas sua verdadeira ascensão ocorreu após um evento misterioso na infância. Ele e a sua mestre de luta Jericó foram tragados por uma fenda dimensional para um lugar conhecido como o Mundo Além, onde encontrou o mesmo lago que ocorreu a luta contra o Rei dos Demônios. Esse lago é na verdade um ser vivo e o que parece água é na verdade poder puro, onde Lancelot foi o único capaz de ingerir e permanecer consciente, permanecer com sua sanidade intacta. A Dama do Lago ainda explicou que seu potencial era tremendo e que quando ele se desenvolvesse, seu ataque seria mais poderoso que a combinação dos pecados capitais aumentado pelo Full Counter, o mesmo ataque que derrotou o Rei dos Demônios. No fim, Lancelot derrotou a Dama do Lago ao absorver todo o poder dela, dando a ele um poder mágico virtualmente infinito. Ele se tornou tão poderoso que Ban admitiu que seu filho é o único que pode matá-lo, e foi dito que ele sozinho poderia ir em guerra contra os agentes do Cat e ele venceria. A sua grande aparição foi quando ele humilhou o Cat ainda disfarçado de Arthur, isso logo após o Cat lutar de igual para igual com Meliodas e seu filho. Ele ainda conta com a habilidade do Ban de apagar completamente a própria presença e tem todos os poderes padrão de uma fada. Na real, o certo seria colocar ele em primeiro lugar, mas ainda acho que o próximo será o mais poderoso quando recuperar todo o seu poder de direito. E em primeiro lugar, eu não poderia deixar de fora o personagem que na verdade deveria ser o principal dessa obra, o Rei Arthur. A origem de Arthur Pendragon em Nanatsu no Taizai começa como de um jovem e carismático rei de Camelot, destinado a liderar a nova era da humanidade. Inicialmente ele foi apresentado como um prodígio sob a tutela da Merlin, e Arthur possuía um potencial latente que superava qualquer cavaleiro sagrado, embora não compreendesse totalmente a natureza da sua própria força. Quando o personagem consegue a Excalibur e tenta enfrentar os demônios que haviam sido libertos, ele foi morto pela própria espada, por conta da diferença gritante de poder deles. No entanto, sua morte apenas foi o prelúdio para o seu despertar como Rei do Caos. Isso após a Merlin utilizar rituais ancestrais para ressuscitar o seu corpo e fundi-lo como a entidade primordial que criou o universo. Todo o poder do caos que está sendo utilizado pelo Cat atualmente é o poder original do Arthur, onde no momento ele só conta com
uma própria fração do seu próprio poder. Ele deixou de ser um simples humano para se tornar um ser capaz de manipular a própria existência, podendo criar matéria do nada, distorcer o espaço-tempo e manifestar ilusões que se tornam físicas. Com um simples pensamento ou movimento de mão, Arthur pode reconstruir cidades inteiras, como fez ao erguer um novo reino de Camelot em uma dimensão isolada, ou pode apagar inimigos da existência. Sua magia não possui limites mensuráveis, pois o caos é a fonte original da qual derivava tanto a divindade suprema quanto o rei dos demônios, tornando Arthur tecnicamente o ser mais poderoso de toda a franquia. Seu erro foi no final de Nanatsu ter absorvido Cat, que usou essa chance para tomar a maior parte do seu poder, mas com o poder total em mãos, Arthur é insuperável e está além da vida e da morte, controlando o tempo e pode usar todos os poderes de qualquer raça, já que todas provêm do caos. Pois é, se aqui você acha que eu vou fazer alguma piadinha do porco ser o mais forte, você se enganou. Ele realmente pode ser o ser mais poderoso da obra, por incrível que pareça. Originalmente, Hawk nasceu no Purgatório, como uma criatura mística, mas foi sequestrado pelo Rei Demônio ainda filhote e enviado para o mundo humano para servir como um portal vivo e espião. Isso permitia que o monarca observasse as ações de Meliodas através dos olhos do porquinho. Sem memórias do seu passado sombrio, Hawk acabou encontrando Meliodas em uma floresta e os dois formaram uma parceria improvável que deu início à taverna Chapéu de Javali. Quando Hawk descobriu suas origens, voltou para o Purgatório para ficar lado a lado do seu irmão e está lá até hoje, 16 anos depois. Porém, no Purgatório esse tempo passa muito mais rápido. No momento que eu estou gravando esse vídeo, os 7 pecados capitais não conseguiram fazer nada contra a barreira do Cat e chamaram o Hawk como último recurso. Ao sentir o cheiro da comida de Meliodas, Hawk não só apareceu, como atacou e destruiu com um único golpe a barreira do Cat. Essa barreira concentrava todo o seu poder do caos e caiu igual papel para o porquinho, o que faz desse ataque o mais poderoso que o ataque conjunto dos 7 pecados capitais. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, manda para aquele seu amigo que não entende nada de animes e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!